Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: por que a ditadura recorreu ao ato institucional número 5, ao AI-5? Pessoal, todo mundo acompanhou as declarações recentes de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, defendendo o AI-5 como uma saída para a atual crise política que vive o Brasil. Causou, evidentemente, um grande rebuliço. Protestos por todas as partes. Finalmente, o que Eduardo Bolsonaro estava defendendo era a ruptura final com a ordem constitucional de 88 e a substituição derradeira do regime democrático liberal da Constituição de 88, já carcomido, apodrecido por uma ditadura aberta, como aquela que foi instituída pelo ato institucional número 5, promulgado pelo então ditador Costa e Silva no dia 13 de dezembro de 1968. Para compreendermos plenamente qual é a ameaça de Eduardo Bolsonaro contra o país, lembrando que Eduardo Bolsonaro, de alguma maneira, foi avalizado a posteriori pelo general Augusto Heleno, é fundamental entendermos a origem da comparação, ou seja, exatamente por que a ditadura estabelece o AI-5 em 1968 e quais foram suas consequências sobre o país. Comumente, os historiadores chamam o episódio do AI-5 como o golpe dentro do golpe. É uma expressão para poder explicar que em 68, 4 anos após o golpe militar de 1964, quando os generais assaltam o poder, que esse episódio, 4 anos depois, representou uma mudança do próprio regime político estabelecido em 64. O regime estabelecido em 64 já era uma ditadura, mas ainda era híbrido, ainda havia alguma manta constitucional que o protegia, havia ainda algumas liberdades democráticas salvaguardadas, a intensidade da repressão era relativamente mais baixa do que viria a seguir. O AI-5 estabeleceria uma outra etapa no golpe de 64, uma etapa que seria marcada pela ditadura terrorista do capital financeiro, seria marcada por uma repressão brutal contra as forças de esquerda e os movimentos populares, seria marcado pela consolidação de uma ditadura militar sanguinária e criminosa. Essa é a síntese do que representa o AI-5. Vamos compreendendo melhor as intenções e os desejos de Eduardo Bolsonaro ao estudarmos esse episódio histórico. Por que a ditadura recorre ao AI-5? Por uma série de razões, e é necessário desmontar certas falsidades históricas muito comuns. Uma das falsidades históricas vendida por elementos despreparados, desqualificados e ideologicamente criminosos como Olavo de Carvalho é que o AI-5 teria sido uma resposta à radicalização da esquerda. A esquerda teria ido à luta armada e o AI-5 seria uma resposta à transição da esquerda às armas. Essa mesma mentira histórica é contada por Eduardo Bolsonaro, por todos os seguidores desse astrólogo chamado Olavo de Carvalho, desse mentecapto que mora nos Estados Unidos. Não há qualquer fundo de verdade nessa afirmação. Embora certos setores de esquerda já discutissem pegar em armas, já discutisse uma estratégia de enfrentamento armado à ditadura, afinal de contas a ditadura havia rompido com a Constituição de 64 e, portanto, havia criado um cenário de legitimidade
para a insurgência, incluindo para a insurgência armada. Embora já houvesse, portanto, essa base moral e essa conclusão política de que não seria possível derrotar um regime de força se não fosse pela força, o fato é que até o momento da promulgação do AI-5, as ações armadas eram absolutamente marginais na resistência ao regime militar. Eram ações periféricas, sem maior relevância. As organizações que viriam a se constituir nos grupos armados ainda estavam em seus passos iniciais. Pouquíssimas ações armadas haviam sido realizadas, mas bem iniciativas rapidamente desmobilizadas, como tinha sido a guerrilha do Caparaó em 1966, alimentada por dissidências do trabalhismo, por setores do trabalhismo que haviam recorrido à luta armada. Episódios isolados que não constituíam nenhum tipo de ameaça ao próprio regime militar. O que sim ameaçava o regime militar, ao menos na sua compreensão, eram dois outros fatores. Um fator, a mobilização estudantil e operária de 68. O outro fator, as divisões internas do próprio regime militar e na burguesia brasileira sobre o rumo a tomar. Esses dois fatores, sim, teriam um peso grande para a promulgação do ato institucional número 5. 68 é marcado por fortíssimos protestos estudantis. Foram meses, a partir de março de 1968, marcados por uma intensa mobilização dos estudantes, com grandes repercussões sobre as camadas médias. A mobilização dos estudantes abalava o suporte do regime militar nas camadas médias. E o apoio das camadas médias tinha sido decisivo para a vitória, para o sucesso do golpe em 1964. Naquele momento havia um giro das camadas médias. As camadas médias que haviam apoiado os generais desertavam desse apoio e transitavam para alguma forma de oposição ao regime militar. A mobilização dos estudantes sintetizava e impulsionava essa resistência das camadas médias. E o regime militar ia assistindo o chão se erodir sob seus pés. Assistia uma perda de apoio que poderia lhe ser fatal a médio e longo prazo. Este era um problema importante na correlação de forças naquele momento. Como atualmente é importante, vou aqui fazer um paralelo, na reação dos bolsonaros defendendo um novo AI-5. O governo Bolsonaro também vê o desgaste lhe comer as pernas. O governo Bolsonaro também assiste setores sociais que o apoiaram nas eleições de 2018 abandonarem o barco e passarem a alguma forma de oposição. E isso amedronta o bolsonarismo. O bolsonarismo reage a essa situação de crescente isolamento com um discurso ideológico mais radicalizado para poder manter o seu núcleo ativo mobilizado, impedindo assim, ou pretendendo impedir dessa maneira, que o isolamento do governo, que o desgaste do governo o coloque em risco. Pois bem, naquela época era o que acontecia. A mobilização dos estudantes impulsionava o deslocamento das camadas médias para uma política de oposição à ditadura. E não era só a mobilização dos estudantes. A classe operária havia entrado em movimento e aí então os sinais de alerta do regime militar foram ainda mais fortes. Estou aqui me referindo à greve de Osasco e à greve de Contagem, as duas greves mais importantes daquele período, também ocorridas em 68, e que demonstravam que depois de um período de reacomodação, de recuperação, de cicatrização de feridas e medos, a classe operária se punha em movimento, apesar da brutal repressão que havia se abatido sobre os sindicatos desde o primeiro momento do golpe militar, com a intervenção generalizada sobre as entidades dos trabalhadores que eram autênticas e combativas, com intervenções nos sindicatos para impor direções pelegas que paralisaram a luta dos trabalhadores, que funcionavam como verdadeiras correias de transmissão do regime militar.
Passada essa longa fase, o movimento operário parecia renascer com direções combativas, respeitadas, prestigiadas, que tinham condições, capacidade de mobilizar os trabalhadores por seus interesses materiais e contra a ditadura. Diante desse cenário, no qual a resistência estudantil das camadas médias se juntava a uma crescente mobilização da classe operária, a ditadura tremeu. Porém, não eram apenas as condições externas, externas ao regime militar, que deterioravam o cenário para os generais. Também as condições internas ao regime eram bastante complicadas naquele momento. Havia conflito entre distintas correntes militares, entre os chamados militares da linha moderada e os militares da linha dura, entre os militares mais vinculados ao primeiro ditador, Castelo Branco, que eram favoráveis a manter uma certa hibridez do regime militar que havia caracterizado o primeiro governo de 64, e aqueles que propunham o estabelecimento de uma ditadura sanguinária, como viria a ocorrer em seguida. Havia conflito entre esses generais. Os conflitos não eram apenas quanto à orientação política. Os conflitos quanto à orientação política repercutiam distintas visões sobre o rumo que o país deveria tomar. Havia setores abertamente entreguistas. Curiosamente, os setores moderados, vinculados a Castelo Branco, eram os setores mais pró-americanos e desejavam manter aquela hibridez dos primeiros tempos da ditadura exatamente para facilitar um pacto com o capital americano. Os setores mais duros se vinculavam, parte dos setores mais duros se vinculavam a uma política que buscava dotar o país de algum nível de autonomia regional, buscavam constituir o Brasil como uma média potência regional com um grau razoável de desenvolvimento. Alguns setores duros defendiam essa política aparentemente mais nacionalista. Outros não, também eram entreguistas. Havia setores entreguistas que eram favoráveis à submissão da economia brasileira em relação à economia americana, que também eram duros do ponto de vista da política, eram favoráveis à ruptura, ao golpe dentro do golpe, ao estabelecimento de uma ditadura aberta e sanguinária contra a classe trabalhadora e as forças de esquerda. Havia divisões também na burguesia brasileira entre o rumo a seguir. Se o rumo deveria ser um rumo de tipo desenvolvimentista, industrializante, ou deveria ser um rumo do tipo neocolonial, que modernamente é chamado de neoliberal. Já naquele momento os liberais tinham força dentro do regime militar. A primeira dupla econômica do regime militar, Roberto Campos e Bulhões, eram liberais, se vinculavam ao pensamento de Eugênio Gooding, eram defensores de políticas privatizantes, eram defensores de políticas de atrelamento à economia norte-americana e tudo aquilo que a gente conhece da agenda liberal. Eram monetaristas, como se dizia na época, vinculados à escola de Chicago. Mas havia outros setores da burguesia brasileira que eram industrializantes, que imaginavam a ditadura como um instrumento para achatar os salários, para reduzir os custos de produção, mas também para acelerar, sem os empecilhos da democracia, projetos de modernização que dessem ao capitalismo brasileiro maior pujança. No meio dessa situação toda, essas contradições internas, somadas à situação externa de forte pressão estudantil e operária, havia um risco concreto para a ditadura dos generais. Ela poderia se ver numa situação bastante complicada, até porque certos setores civis que haviam apoiado a ditadura militar no primeiro momento já abandonavam, refletindo tanto o deslocamento das camadas médias e, portanto, o desgaste da ditadura na opinião pública, quanto as contradições no seio da burguesia. Eram políticos de direita que tinham sido favoráveis ao golpe, como Carlos Lacerda. Até mesmo Magalhães Pinto dava seus primeiros acenos, depois se recomporia com o regime militar, ele era chanceler do regime militar. Vários políticos da burguesia acenavam com a sua
o seu deslocamento para a oposição. Chegaram mesmo a constituir, num período anterior, a chamada Frente Ampla, um acordo entre Carlos Lacerda, que tinha sido governador do Rio de Janeiro, Juscelino Kubitschek, João Goulart e Jânio Quadros, excluindo a esquerda, excluindo o Partido Comunista, excluindo o Brizola. Era um acordo ali, vamos dizer assim, de centro-direita, que visava estabelecer uma alternativa ao regime militar sem efetivamente defender ou representar os interesses da classe trabalhadora e do povo. Isso de todas as maneiras, esse movimento de todas as maneiras, mostrava para o regime militar que estava se erodindo seu apoio mesmo dentro da burguesia e seus partidos. Diante deste cenário, o regime militar vai amadurecendo, dentro do regime militar vai amadurecendo a ideia do golpe dentro do golpe. Era necessário estabelecer um comando férreo sobre o Estado que impedisse o desenvolvimento dessas contradições, que impedisse tanto o crescimento da resistência popular, estudantil e operária, quanto o aprofundamento das contradições internas do bloco de poder e das classes dominantes. Nesta lógica é que no dia 13 de dezembro de 1968 seria estabelecido o AI-5, o golpe dentro do golpe. Com o AI-5 nas mãos, o parlamento foi fechado, deixou na prática de existir o habeas corpus, a ditadura teve suas mãos liberadas para desencadear uma brutal repressão, o regime se transforma, repito, numa ditadura aberta e terrorista do grande capital, uma ditadura militar fascista que não tinha contra si mais qualquer tipo de limite institucional. O AI-5 dava à ditadura o poder de governar sem qualquer tipo de maquiagem jurídica ou legislativa. A ditadura passava a poder tudo: a matar, a prender, a desaparecer, a torturar, a implementar as medidas econômicas que considerava necessárias, a caçar, a estabelecer a censura, a caçar mandatos parlamentares. O AI-5 deu à ditadura militar um poder comparável àqueles que as célebres ditaduras fascistas tinham: o salazarismo, o franquismo, o fascismo, o nazismo. A ditadura dos generais passava a poder tudo. E exerceu esse poder durante praticamente uma década marcada pelos assassinatos, mais de 400 mortes e desaparecidos, pela repressão brutal contra as organizações do povo brasileiro, pela implementação de políticas econômicas que favoreciam ao grande capital, que levaram o país a uma crescente desigualdade de renda e riqueza, que levaram o país a ficar de joelhos ao capital internacional com o crescimento da dívida externa, que permitiram ao regime dos generais construir uma política econômica que aparentava, num certo momento, apontar o futuro para o país, com o crescimento da infraestrutura, com o crescimento de vários setores industriais, mas fundamentalmente uma política econômica assentada sobre um grau cada vez maior de exploração da classe trabalhadora. O AI-5 permitiu aos generais unificarem a burguesia do país, unificarem pelas boas e pelas más, permitiu aos generais comandarem o Estado plenamente, permitiu aos generais exercer o seu papel de partido armado do grande capital, permitiu aos generais destroçar as organizações do povo e da esquerda brasileira como pré-condição para que sua agenda econômica fosse implementada. É isso que significa o AI-5 e foi nessas circunstâncias que o AI-5 acabou estabelecido. Estudemos esse período para entendermos melhor o que desejam os bolsonaros quando falam em novo AI-5. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de darmos por encerrado o programa, duas mensagens, as clássicas duas mensagens do final. Primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo,
quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com a Opera Mundi através do Super Chat. Não se esqueçam, ao fazerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas, nossos ou de nossos parceiros, forem ao ar. Segunda mensagem, peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito simples e prático, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento de Opera Mundi. A assinatura solidária, por excelência, é o instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Concluo assim o programa 20 Minutos de História de hoje. Por que a ditadura recorreu ao AI-5? Se você gostou do programa, o compartilhe, o difunda, ajude a fazer crescer a nossa audiência. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Facebook, com o programa 20 Minutos Nacional. Obrigado a quem acompanhou o programa, até segunda-feira e um grande abraço.